Olá pessoal, chegamos à nossa terceira aula e o assunto de hoje é o mais importante dos três. Hoje nós vamos falar sobre como colocar tudo em prática que nós falamos nas duas aulas anteriores. Nós vamos falar como poder manter a calma nas adversidades e implementar as atividades na rotina do seu filho. Antes de começarmos, se você ainda não assistiu as duas primeiras aulas, depois que assistir esse episódio, vai lá e assiste, pois elas estão muito legais. Vamos lá. Nas duas aulas anteriores, nós conversamos muito sobre o impacto que as telas digitais têm na nossa sociedade e, consequentemente, nas nossas vidas. Também conversamos sobre o que ela causa em cada fase da infância. Só que, se a gente não tivesse como trabalhar isso, eu acho que perderia muito do sentido da gente estar nessas aulas e estar nesse movimento de busca e de resgate por uma vida com menos tela e uma vida com mais experiências. Nós somos uma espécie de mamíferos que somos altamente dependentes de fatores ambientais. Essa dependência de fatores ambientais, ela que fez com que nós conseguíssemos sair de onde nós saímos há 70 mil, 10 mil anos atrás e chegássemos até onde nós estamos. Eu consigo enumerar 5 fatores ambientais que eles são os mais importantes para que a gente tenha o máximo do desenvolvimento cerebral. E toda a ciência envolvida na ativação de áreas específicas do cérebro, de liberação de neurotransmissores de forma mais correta e de forma mais conectada com as nossas necessidades emocionais, é que fez com que, ao longo desses anos todos, a gente se interessasse pelo assunto e começasse a produzir conhecimento e achados e melhorias nas famílias de dezenas e dezenas de pessoas. Eu gosto de chamar de 4 Cs e um plus: conexão, comunicação, comunidade, casa saudável e o plus é brincar à vontade. Quanto mais uma criança tem a oportunidade de brincar, mais ela tem a capacidade de ensaiar os improvisos e a adaptação da vida. O brincar, ele se transforma no futuro naquela capacidade que eu vou ter de me adaptar às dificuldades, encontrar soluções para as dificuldades, improvisar diante das dificuldades e assim atingir mais sucesso nas situações da vida, que elas são muito imprevisíveis. E o cérebro, ele é tão inteligente e ele é tão inacreditável que o brincar é divertido. O brincar poderia não ser divertido, mas o brincar ele é divertido. E essa diversão do brincar vai criando um arsenal de habilidades, de decisões e coordenações motoras ao longo da vida, que faz com que a gente use isso no futuro. Os outros 4 Cs, eles dependem de presença. Qualquer plano de contingência, ou qualquer plano de mudança de padrão de relacionamento nosso e dos nossos filhos com as telas, eles passam necessariamente pela presença. Para ter conexão, preciso ter presença. Para ter comunicação, preciso ter presença. Para ter uma casa saudável emocionalmente, é preciso ter presença. E para ter comunidade, também é preciso ter presença. O que mostra o quanto que nós somos todos dependentes e interdependentes das relações humanas reais e verdadeiras. Como a gente tocou no assunto, alguns anos atrás a gente achava que o impacto não seria tão grande. Hoje nós temos certeza que o impacto ele é imenso e ele é muito mais devastador. Mas a natureza ela é tão perfeita que ela nos ensinou formas e ela fez com que esse cérebro, da mesma medida que ele
pode se danificar através da neuroplasticidade do bem, ele pode se refazer. E aí foi aí que nós montamos uma estratégia que ela pode começar com 30 dias, tá? Uma estratégia de 30 dias, ela dá uma boa dimensão do que significa viver sem tela e do quanto que uma criança é capaz de mudar. Gente, é quase inacreditável que por poucas semanas a gente consiga mudar a forma com que essa criança ela vê o mundo. E aí a gente começa a se resgatar dos parâmetros e das informações mais importantes nossas como seres humanos. Então, ao pensar em dividir esse tempo de forma organizada para facilitar na prática a vida de cada um, a gente parte do princípio de que eu não posso tirar nada se eu não colocar nada no lugar. Então, entenda. Para eu tirar a criança do assistir, eu tenho que colocar alguma coisa no lugar. E a primeira coisa que eu posso colocar no lugar é a minha presença. É a mais barata, é a que tem, teoricamente, teria menos prejuízo, é a que tem a melhor supervisão e é a que tem a melhor conexão. Eu sei que a vida é dura, eu sei que ela é realmente dura, não estou aqui para romantizar nada, mas eu já escutei várias vezes as famílias, inúmeras vezes, dizendo que na medida em que elas se colocaram na vida dos seus filhos, tudo mudou. Tudo realmente mudou. Quando eu falo em me colocar, relembremos conexão e comunicação. Então, conversar, bater papo, conversar sobre tudo e sobre nada, conversar sobre a rotina da escola. Lembremos, gente, o dia tem 24 horas. 1 hora de tela é 1 hora sem vida. 1 hora a menos de tela é 1 hora a mais de vida saudável. O conversar, a comunicação, ela é indispensável. Não precisa ter ensaio para isso. E me conectar significa eu estar disponível para ele. Estar disponível não precisa necessariamente sentar e estar de frente, mas significa eu dedicar um tempo que eu posso fazer na minha casa para alguma atividade que eu estou fazendo e ter essa criança por perto. Toda criança gosta de ajudar. O ajudar da criança nessa hora é o brincar, é o plus. Ela vai aprender a fazer coisas, ela vai levar essas coisas. Todos nós temos as nossas memórias emocionais e as nossas memórias da infância, das coisas que nós fazíamos juntos com os nossos pais. E nós levamos isso para a vida adulta. Nós também podemos construir isso para as crianças, pondo elas para fazer. Conexão é isso, é dar oportunidade para a criança estar perto da gente. A comunicação é conversar com ela. Façamos as nossas atividades enquanto nós conversamos com ela. Ter um lar saudável, ter uma casa emocionalmente saudável, isso é muito importante porque isso dá a oportunidade da criança expor os seus sentimentos e as suas emoções. Na medida que a criança ela vive num lar com baixa tensão, ou um lugar onde ela mora, onde ela sabe que ela é vista, ela é aceita, ela consegue se expressar mais, ela consegue dizer o que ela sente e ela não vai querer se esconder atrás do assistir, que é algo que vai acontecer e a gente vê muito mais nos pré-adolescentes e nos adolescentes. Só que esse exercício ele começa muito cedo. Ele começa desde o começo da vida. Então, buscar uma casa emocionalmente saudável, ela é importante por isso. E a comunidade ela é um dos fatores considerados hoje de maior escala de felicidade. Quanto mais uma criança tem a oportunidade de viver em um núcleo familiar grande, ou quanto mais essa criança tem a oportunidade de viver em uma comunidade com interesses parecidos com outras crianças, mais ela vai ter chance de se desenvolver emocionalmente estável e equilibrada. Então vejam bem o tanto de coisas que nós já podemos trazer para a rotina dessa criança. 1 hora a menos é 1 hora a mais. Então, na primeira semana, eu sei que é mais difícil. Para todas são mais difíceis. Para todas as crianças e para todas as famílias, essa primeira semana é mais difícil. Só que, a partir da segunda semana, as coisas vão começando a ficar menos complexas. Lembre que nós estamos falando de 2 tipos de famílias. Famílias onde as crianças já estão dependentes e viciadas das telas
nós estamos falando de famílias em que a gente não quer que isso aconteça. O sistema, ele serve para os dois tipos. Ele vai servir para os dois tipos de públicos, vai servir para os seus dois tipos de crianças, da família que vocês conhecem. Crianças que são dependentes, a gente vai ter muito mais dificuldade na primeira e na segunda semana. Terceira semana a gente já vai ter muito menos dificuldade, porque naturalmente esse cérebro vai procurar o plus de sempre, o brincar, o correr, o se movimentar. Quanto mais a criança brinca, mais ela movimenta um circuito cerebral de bem-estar. Por isso que fazer exercício dá bem-estar para a gente adulto. Por isso que brincar, a criança ela não cansa de brincar, porque ela se sente muito bem. Isso é um circuito saudável emocional. Não é preciso pensar sobre isso, basta brincar. Quando eu desenvolvo esses últimos 15 dias de colocar cada vez mais atividades, de colocar cada vez mais coisas boas, eu vou tirando o peso que esse cérebro tem diante da necessidade de tela. A primeira semana ela varia muito, mas lembrem que cada hora a menos de atividade diante de tela vai significar uma hora a mais de liberdade disso, e todo dia tem 24 horas, e todas as 24 horas nós temos horas e horários para quase tudo, nós temos uma rotina. Rotina, todos nós gostamos de rotina. As crianças também gostam de rotina, porque quando elas têm rotina, elas têm presença. Ninguém vive bem sem rotina. Quando a criança tem rotina, ela tem comunicação e ela tem presença. E se eu fizer isso com paciência, as coisas elas mudam. Para eu dar presença, eu tenho que estar junto. Para eu estar junto, eu acabo exercendo também a minha paciência, a minha serenidade. Então, na primeira semana, eu tiro algo e me coloco. Essa semana é uma semana que a gente tem que respirar mais, tá? O sono pode ser que fique mais difícil no começo, a rotina de alimentação também pode ser que fique mais difícil, mas não desistam, não desistam. Na segunda semana, a gente já cai muito mais essa energia. E lembrem, gente, que além dessas coisas que a gente faz de tirar a criança da rotina, a gente, ao introduzir outras rotinas, ela vai se sentindo melhor. Tá? Fica parecendo que ao tirar da tela a gente fica meio sem alternativa, meio sem o que fazer. Mas não. Quando eu coloco deixar a criança ajudar, quando eu coloco ela se ocupar das coisas dela, quando eu coloco ela para fazer coisas de casa, ela vai começando a se sentir útil, ela começa a se sentir importante, ela começa a se sentir amada. E na medida que ela começa a se sentir amada, ela também vai esquecendo das telas, porque naturalmente o cérebro esquece das telas. Isso tudo, gente, serve para que a gente faça o que em todas as idades é o que a gente espera, que é regulação emocional, engajamento social feliz e criatividade. Para a vida adulta, eu preciso ter engajamento social feliz. Para a vida adulta, eu preciso de criatividade. E para a vida adulta, eu preciso saber refletir e saber decidir as melhores alternativas para a minha vida. Esse plantio ele é lá no começo. Sempre no começo. Ao lembrar que no futuro, essa criança não vai ter mais a gente. E no futuro ela vai ter que decidir por ela mesma. Eu acho que vale a pena investir tempo em criar conexão, investir tempo em criar comunicação, investir tempo em criar condições para ter uma casa emocionalmente saudável e criar tempo para viver o máximo possível em comunidade. Quanto mais eu tiver isso, maior a chance que a criança tem. Lembra que eu falei, a primeira semana é mais difícil, a segunda as coisas vão ficando, na terceira e na quarta as coisas vão ficando cada vez melhores e a rotina vai ficando cada vez mais tranquila. Eu garanto a vocês, sem esse estresse que a gente acha que é o fim do mundo. E o plus, gente, que é o brincar, esse plus é ele que faz com que a gente, todas as vezes que a gente não consiga ou não tenha o que fazer, bota para brincar. Vamos brincar com elas. O brincar, o correr, o sair, o nadar, o praticar esporte, tudo isso é brincar. E essa brincadeira dá muito bem-estar. E esse bem-estar, quanto mais a gente exercita, mais a gente tem vontade de seguir para frente. Não desistam. Basta fazer um plano, façam um planejamento. 4 semanas é muito suficiente. A gente tem estratégias muito claras para isso, horas para isso.
e dá certo. Funciona, eu garanto para vocês que funciona. Foi incrível, gente, passar esses dias com vocês e compartilhar meu conhecimento e fazer com que tantos pais, a partir de agora, olhem com outros olhos a relação dos filhos com as telas. E se você gostou do que aprendeu e quer aplicar a minha metodologia na prática, eu decidi que na próxima semana, lá no grupo, eu vou trazer uma condição especial para quem quiser avançar comigo no Menos Tela Mais Infância. O curso ele foi estruturado de forma clara e prática para que você possa aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Veja como nós organizamos os conteúdos. No módulo 1, nós faremos um primeiro mergulho no tema, trazendo um panorama geral sobre o impacto do uso excessivo de telas na infância. Aqui, você vai entender os principais riscos e desafios que serão aprofundados nos módulos seguintes, onde exploraremos as causas, consequências e soluções de forma mais detalhada. No módulo 2, você vai descobrir estratégias para prevenir e combater o excesso de telas, aprendendo como pequenas mudanças na rotina podem fazer uma grande diferença. No módulo 3, vamos aprofundar nosso conhecimento sobre o funcionamento do cérebro infantil e como o ambiente e os estímulos certos ajudam a construir uma base sólida para o desenvolvimento saudável. No módulo 4, vamos explorar os desafios do consumo digital em cada faixa etária, desde os primeiros anos até a adolescência, para que você entenda o impacto em cada fase da vida. E, por fim, no módulo 5, traremos dicas práticas e ferramentas essenciais para que pais e cuidadores possam aplicar tudo o que aprenderam no curso com mais segurança e confiança. Se você tem interesse, fica ligado no nosso grupo. Até lá!